Primeiramente, eu gostaria de agradecer se essa é a primeira vez que você está vendo esse audiobook. Esse é o primeiro capítulo, os próximos capítulos não vão ter uma introdução como essa. Então, muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e não se esqueça que na descrição está o link para a venda do livro da Rosa Negra. Então, se você gostou desse audiobook, eu recomendo fortemente que você compre e possa ler Rosa Negra a hora que você quiser. Rosa Negra, primeiro ato, capítulo 1. Os mortos não louvam ao Senhor, tão pouco nenhum dos que descem ao silêncio. Salmo 115, versículo 17. Ela era tão jovem quando aconteceu. A vida pode ser tão injusta com as pessoas erradas. Quando ela se lembra, é inevitável seus olhos se encherem de lágrimas. A tristeza é sempre acompanhada de nostalgia. Talvez fosse inevitável para qualquer um. A morte sempre foi um absurdo inevitável, não pelo ocorrido, mas pela impossibilidade de sua reversibilidade. E o irreversível é chocante demais para a mente humana, chocante demais para um ponto no espaço temporal que constitui a existência finita. Ela o perdeu por volta dos seus 30 e alguns anos. Naquela época, ninguém imaginava que ele fosse morrer tão jovem, tão forte, tão belo e saudável. Mas dizem que o abraço da morte nunca fora dos mais justos. Mas quem pode medir a justiça do fim? E a morte é o fim. Não se tem expectativa depois disso. Diga o que quiser. Você vira pó antes do anoitecer. Foi assim e sempre será. Mas para ela, era diferente. A morte poderia ser modificada, poderia ser derrotada, poderia ser reversível. Bastava apenas buscar nos lugares certos, achar a coisa certa. Ela acreditou que poderia, em meio a tantos sóis, tantos planetas, tantas galáxias, tanta imensidão. Por que a morte deveria ser a única coisa imutável? Por que o homem deveria se limitar e aceitar o fim? Por que deveria se contentar em imaginar céus e infernos? Por que, assim como tudo, a morte deveria ser tão diferente? Ela estava disposta a mudar isso. Ela estava disposta a conseguir, não tentar. Ela faria o diferente, ela seria o diferente. Por isso ela estava ali. Por isso estava no Egito 10 anos após a morte do seu amado. 10 anos após o fim de sua vida. 14 anos antes. Era verão. Ela tinha terminado o segundo grau. Você sempre foi inteligente, falava sua mãe. Sempre foi o meu orgulho, dizia seu pai. Débeis fórmulas de elogio. Mas, quando ditas para um adolescente, lhes enchia de orgulho de si mesma, como que reafirmando o sentimento de que ela era especial. Mas não. Ela não era uma adolescente. Ela era uma adulta agora, cheia de planos e objetivos que somente ela fora capaz de conceber. Entraria para a faculdade no ano que vem. Com sorte, encontraria um namorado adequado para projetar suas vidas juntos. Tinha de ser um homem de visão, como seu pai, mas sem o bigode. Oh sim, não ter o bigode era de suma importância. E ela sorria quando pensava em ter um namorado, um companheiro, mas não dependeria dele e nem esperava que ele dependesse dela. Ambos tinham de ser independentes que se unem e formam um coração perfeito. E talvez ela não tivesse dificuldade apenas para escolher. Era bonita, sempre fora. Sempre ouvira isso e o espelho sempre lhes confirmava. Seus cabelos eram negros na altura das costas, lisos e bem cuidados, além da franja lateral. Seus olhos eram de um dourado acastanhado. Seus lábios recheados como se tivessem sido moldados por um escultor habilidoso e dedicado ao trabalho. Ela era como uma estátua de marfim viva, uma coisinha delicada e contrastante. Ela estava em um cruzamento quando viu o panfleto iluminado pelo sol imperial e único no céu. Ajeitou sua bolsa e coçou o pescoço sem perceber quando leu. Curso de violino, todas as terças, quartas e quintas, às 14. Aviso. Primeira aula franca. Bairro Luiz de Songosa, Rua Amélia, número 72. Ela sorriu ao se lembrar de seu pai tocando o velho violino para ela quando tinha seus 4 anos. Mas, depois do mesmo perder 2 dedos em um acidente, nunca mais tocou e o violino sumiu. Ela certa vez o achou e pediu que lhe ensinasse, mas a reação desse foi estranha, foi amarga demais. Ela nunca entendeu.
Bem, ali estava uma proposta interessante para corrigir isso. Que horas eram? Acabara de almoçar, talvez tivesse tempo. A rua não ficava muito longe dali. Se imaginou por um instante tocando o violino como um prodígio para seu pai. Imaginou mesmo sorrindo para ela como antigamente. Ele não sorria mais daquele jeito, nem para ela. Deixou de devagar e olhou para uma mercearia que estava aberta. Ajeitou o vestido rosado e entrou como uma dama. O homem com os braços sobre o balcão lhe deu um olhar de indagação. O que a senhorita deseja? Ele perguntou e ela fitou o relógio que estava acima. Ele olhou o relógio também e bufou dando de ombros e abaixando a cabeça como quem tem sono. Ali não estava uma cliente. Ela sorriu e saiu às pressas. Era 1h12. Poderia pegar uma carruagem e estar lá em instantes. Mas sozinha? Ora, quem se importava? Começou a andar depressa em direção ao cruzamento, atravessou a rua tomando cuidado com as sapatilhas para não sujar nas poças de lama e viu 2 cavalos parados amarrados à carruagem. O dono parecia ler o jornal despreocupado e emanava simpatia. Já que se dirigia ela até ele com ímpeto, quando se lembrou que não tinha consigo dinheiro para pagar tal aluguel. Ficou 2 instantes parada diante da carruagem, atraindo o olhar do cocheiro, e virou-se com pressa. Apressou-se entre as ruas, poderia chegar a tempo se fosse a pé. Afinal, ainda era cedo, só lhe bastava ter disposição. E teve. Caminhou em meio ao emaranhado de ruas animada e excitada pela aventura. Estava animada. Seus pais delimitavam bem que só poderia caminhar pelo bairro, onde tem vizinhos e conhecidos para cochicharem a eles onde ela estava. No entanto, ali estava ela saindo daquele cercado e conhecendo o além. Gostava de fazer isso ao menos uma vez por semana, e nesse dia era por uma boa razão. Começou a preferir as coberturas fugindo do sol e acelerou mais o passo, olhando as diversas placas com nomes de rua, até que encontrou a Rua Amélia. Sorriu. Havia conseguido. Tinha encontrado a bendita rua. Sabia que a acharia, pois já estivera ali antes. Agora, procurava com os olhos o número. Foi caminhando, deixando o coração se acalmar. Não pôde exagerar na falta de fôlego. A asma poderia lhes atacar. Então, parou de frente para uma estrutura de um andar feita de tijolos. O prédio tinha janelas nos 2 andares e no térreo uma vitrine empoeirada carregada de manequins inutilizados. O lugar parecia abandonado. Mas a porta aberta para o corredor mal iluminado revelava uma placa com os dizeres: aula de violino, terças, quartas e quintas, primeira aula franca. Adentrou pela porta, tendo cuidado de limpar a sapatilha antes com pequenas batidas no batente, e se deu no começo das escadas que subiam para uma fraca luz amarelada para a lamparina. Olhou em volta e notou a sujeira das paredes e as teias de aranha que se acumulavam no teto escuro. Sentiu um receio grande de estar ali. A luz bruxuleava demais. Recuou um passo e parou de súbito. Estava sentindo medo? Era medo que sentia ali? O lugar não era de fato assustador. Apenas faltava-lhe luz e estava sujo, é verdade. Mas que artista não é descuidado? Definitivamente aquele professor podia ser. É preciso ser um artista para ensinar a outro. No entanto, não era estúpida. Sabia que poderia muito bem haver perigos. Bandidos talvez, ou até molestadores. Não se via casos e casos nos jornais. Devia ir embora, voltar para casa e conversar sobre ter aulas particulares ao invés de se arriscar em uma tolice como aquela. Sim, de fato. Se alguma jovem seria abusada e morta ali, não seria ela. Ela não. Ela era sagaz, inteligente e, acima de tudo, adulta. Deu 2 passos para trás e se virou para sair. Foi quando parou novamente. Seus olhos se aquietaram e seu peito se acalmou com o som do violino que entrava em seus ouvidos, convidando-a. Ficou parada, ouvindo a melodia em silêncio. Se viu arrebatada pelo som, deliciada com a sensação que a preenchia. Um medo lhe deixara, com velocidade, e agora um encanto único tomava seu coração. Se virou. Queria ouvir melhor. Começou a subir os degraus. 1, 2, 5 degraus. Parou no meio da escada. Não era o suficiente. Subiu o resto e parou em seu topo. Estava diante de um corredor onde uma lamparina iluminava as portas de madeira escura. Ela caminhou com delicadeza agora, seguindo o som. O som das sapatilhas foi abafado pelo tapete velho e as lamparinas não tremeluziam, mantendo sua sombra estável. O som do violino cantava uma melodia calma e romântica, até mesmo triste.
Quando estava a poucos passos da porta, esgueirou-se encostando o ombro na parede verde azul marinho com detalhes de tulipa e lilás. Se apoiando na madeira branca do portal, olhou para dentro do quarto. Foi então que viu talvez a cena mais bela que já vira em todos os seus 17 anos. Um jovem de cabelos marrons e longos sobre os ombros tocava seu violino, enquanto a luz da janela entrava e o iluminava junto às partículas de poeira do ambiente. As cadeiras em volta assistiam maravilhadas, enquanto seus olhos fechados e sua boca fina sorria com o som que suas mãos brancas faziam. Ela olhou seu rosto triangular, suas bochechas delicadas, seu nariz curvado, sua posição perfeita e ereta como tirada de um livro de anatomia. O modo como uma de suas orelhas estava à mostra para ela, o modo como seu colete negro sobre a blusa branca não tinha um amassado, como sua gravata azul era bonita e como ele era uma gota de perfeição em meio à sujeira e bagunça do total. Ouviu o som e admirou o narciso que a tocava. Admirou mais quando ele abriu os olhos azuis e profundos com um brilho estonteante. Então, notou sua perna balançando com a calça cinza e o sapato social negro seguir o ritmo da melodia, e pouco a pouco ele começou a encerrar a música, diminuindo a energia que colocava no instrumento. Os olhos dela seguiam o ritmo de suas mãos até o momento que ele parou e a olhou com o violino ainda em posição. Ela arregalou os olhos e escondeu-se com velocidade por detrás da parede. Ela se sentiu de repente acuada e diminuta como nunca se sentiu antes. Seu coração começou a subir à boca e a parte de cima de suas mãos doíam como atingidas por um raio. Ela ficou ali parada, sem conseguir organizar sua mente para se mover ou falar. E como ele era uma gota de perfeição em meio à sujeira e bagunça do local. Chegaste cedo, mademoiselle, falou a voz de sotaque carregado. Geralmente costumam chegar 10 minutos antes da aula, mas você foi excepcional. Mostre, s'il vous plaît. Ela não entendeu as últimas palavras, mas reconhecia o francês. Se mostrou com um passo mantendo seus dedos entrelaçados e ficou diante da entrada enquanto ele a olhava. Você nunca lhes vi aqui antes. És aluna nova, correto? Ela acenou que sim para a pergunta dele e ele sorriu. Caso não saiba, a primeira aula é grátis. Claro, a senhorita chegou antes, mas pode entrar, s'il vous plaît. E parece que meus outros alunos devem ter marcado todos de se atrasar hoje. Ela não se importava que se atrasassem, mas, ao mesmo tempo, queria que chegassem para se sentir segura diante daquela presença poderosa. Entrou com calma, escondendo o impacto que ele causara e torcendo para que seu rosto não demonstrasse com nenhuma ruborização o que sentia ao vê-lo ali, mas calma. Ele ainda podia se demonstrar uma decepção em comparação ao belo violinista apresentado ali. Sua mãe sempre lhe dissera que a beleza não garante o caráter, mas aquele rapaz, não, o mesmo deveria ser aplicado ali, sem exceção. Começou a torcer de repente que ele se mostrasse um cafajeste e que se decepcionasse logo. Assim, poderia sair dali satisfeita. Mas o que estava pensando? Estava pondo a carruagem na frente dos bois. Ela não sabia o seu nome, nem qualquer coisa além de que tocava violino de forma excepcional. Afastou os pensamentos e sentou-se em uma cadeira de madeira do lado mais extremo da sala. Você não fala, mademoiselle? Ele sorriu mostrando os dentes retos. Logicamente, senhor, respondeu ela erguendo as sobrancelhas finas. Alain Bielfort, respondeu ele pondo o violino na cadeira ao lado, como quem põe uma seda extremamente cara sobre o corpo de uma dama. E a senhorita? Me chame apenas de madame, e me darei por satisfeita, respondeu ela com as mãos sobre o colo e erguendo o queixo como que dando uma ordem. Perfeitamente, mademoiselle. Perdão, madame. Desde que me mudei para o seu país, tenho dado tropeços para esquecer o meu francês, e meu português deixa a desejar, eu sei. Discordo. Ela respondeu e ele ergueu as sobrancelhas. Discorda? Alain sorriu. Sim, seu português tem um sotaque, é verdade, mas não deixa a desejar. É muito bom. Ela sentiu o sangue fluir até o rosto e rangeu os dentes pela pequena gagueira. Bom, se é assim eu estou agradecido, madame. Ele respondeu enquanto o sol desenhava. Sempre fui um hábil linguista. Ela achou graça da fala, mas se ateve ao violino. Então, o violino, ela falou e Alain olhou o instrumento como se nunca o tivesse visto. Sim. Você é professor, correto? Ela perguntou. Sim, sou professor, sorriu ele.
Ele sorria demais. Isso costumava incomodar ela nas pessoas, mas o sorriso de Alain não incomodou. Não parecia forçado ou mascarado. Era sincero. Pois bem, disse ela e olhou em volta. Sabia que era falta de etiqueta, mas sua mãe não estava por perto para repreender. Seus olhos olharam todos os estojos de instrumentos e a mesa velha e empoeirada no canto, além da estante com dezenas de livros empoeirados. Seu olhar parou nas várias folhas com notas que estavam no chão o tempo todo. O lugar é seu? Sim, é. Ele olhou em volta como se nunca houvesse estado ali antes. Devo me desculpar por toda a poeira e péssima iluminação, mas, por incrível que pareça, as aulas de violino não vão bem. Não? Perguntou ela, deixando escapar a surpresa. Não. Alain fez uma mensura como quem não acredita na verdade da reação dela. Tem alguns alunos, 4 na verdade, mas não vem muitas pessoas aqui. Por isso, um anúncio de aula grátis. Assim as pessoas podem conhecer e se encantar. Encanta mesmo, ela respondeu. Acha? Alain a encarou e ela ergueu as sobrancelhas notando o que disse. Ele a torturou por mais meio segundo antes de continuar. Isso é muito para mim vindo de uma jovem tão bonita. Perdão, quis dizer, madame. A loja embaixo está abandonada? Não a usa? Buscou ela dizer, desviando seu olhar do dele. Maldito lago que ele tinha naqueles olhos. Oh, não! Aquele lugar precisa mais de uma limpeza do que aqui em cima, falou ele passando a mão no cabelo para jogá-lo para trás, mostrando melhor o rosto de traços finos. Não tenho tempo. Tenho dado duro com as aulas e treinado bastante. Compreendo, falou ela. Vai se apresentar em algum lugar? Logo. Aqui em seu país e, quando puder, nos maiores lugares onde minha arte é apreciada. Como veio parar aqui? Ela perguntou. História longa demais. Prefiro não debater sobre. Alain parecia um pouco soturno e ela não insistiu. Eu sempre quis aprender violino, ela confessou. Jura? Ele ergueu as sobrancelhas por um instante a ela, franziu o senho, pensando se desdém, mas depois reconheceu ser pura curiosidade. Sim, ela deu um leve sorriso e ele sorriu menos contidamente em resposta. Bem, os outros alunos estão um pouco adiantados, eu não poderia te dar a atenção adequada, disse ele pegando o violino e se levantando. Por que não aprendes agora? Venha, levante-se, permita-me. Ela ergueu um pouco os olhos de nervoso, mas levantou-se. Ficou em pé de frente a ele, e Alain se aproximou de forma amistosa e lhes ofereceu o violino junto com um arco. Ela ergueu a mão com cuidado e pegou a peça com extrema delicadeza, quase com certa devoção. Repassando em sua mente todas as vezes que viu seu pai tocar, ela apoiou a peça sobre sua clavícula e contra o pescoço com sutileza. Em seguida, apoiou o queixo na peça, pôs o arco por cima das cordas, sem esperar que ele desse conselho algum. Céus! Sua posição está perfeita. Me enganas. Já tocaste antes, não? Alain bateu as palmas uma vez e ela sorriu, acenando negativamente. Só falta uma coisa. Relaxe. Está demasiado tensa. Ela suspirou e relaxou mais o corpo. Ou imaginou que seria perto disso. Agora vou te ensinar uma nota. O dó. Alain falou encostando a mão na dela. Ela o encarou e ele hesitou. Me permite? Ela assinou que sim com a cabeça e o homem tocou sua mão com um toque quente e confortável. Mãos ásperas, mais do que ela esperava, mas ela gostou. Com gentileza, ele pôs a mão dela junto com um arco sobre a nota. Agora empurre com delicadeza. Isso. Alain disse empurrando o arco junto a ela sobre as cordas e o som começou a sair. Agora recue, isso. Ela sorriu ouvindo a nota do dó saindo. Perfeito. Agora de novo. Vamos, me dê o som mais uma vez. Vê, o dó fica a 8 centímetros da dissipação do instrumento. Lindo, não? Sim, ela sorriu mostrando todos os dentes. Estava realmente tocada e era a primeira vez que sorria dessa forma perto de um estranho em tão pouco tempo. No entanto, ao notar o olhar dele, seu sorriso recuou com a mesma velocidade que apareceu. Que belo sorriso esse que você tem aí, ele constatou, e ela manteve seu olhar no violino, continuando a tocar como se o comentário não tivesse sido feito. Sua nota é quase perfeita, mas falta uma coisa. Falta? Ela ergueu as sobrancelhas ainda sem tirar os olhos do violino. Oh, sim. Você não pode ser tão bonita e também ser perfeita na primeira vez que pega um violino. Permita-me. Alain deu a volta em torno dela, tocando seus ombros, fazendo ela estremecer, e pegou em suas duas mãos, como em um abraço. S'il vous plaît. Vou te guiar de melhor forma assim. Claro. Ela falou baixinho e ele foi guiando-a,
fazendo o dó sair perfeitamente fluido, em seguida o si e depois o lá. E cada vez mais ela ficava encantada com a fluidez que as notas tinham. Então, ele ficou mais próximo dela e suas instruções começaram a ficar baixas com um sussurro. Muito bom, madame. Muito bom, meu doce. Ele falou baixinho e ambos trocaram um longo olhar. Ele tocou o violino com a ponta dos dedos e ela o abaixou, permitindo que seus rostos se aproximassem mais. Então, ela olhou a boca dele e ele olhou a dela, como duas crianças, e então ambos sorriram. A poeira na sala brilhava como pequenas estrelas e o ar estava carregado com o perfume adocicado dele. Eu poderia beijá-la agora, madame. Ele disse baixinho, olhando os olhos dela e encostando a mão em seu maxilar. Poderia tentar, ela disse, e ele começou a sorrir e se aproximar os lábios dela e fechando os seus olhos. Cheguei tarde? Interrompeu uma voz, e ele parou e virou o rosto para a porta. Oh, salute, Pedro! Chegou no horário como sempre. Pegue uma cadeira e se sente, disse Alain, e o garoto gordo entrou com seu estojo na mão e se arrastou uma cadeira fazendo um som estridente e se sentando. Eu tenho de ir, respondeu ela se afastando dele e entregando o estojo. Obrigada pela aula. Oh, Terrien, nos vemos depois? Ele perguntou enquanto ela se dirigia às pressas para a porta. Não sei, ela respondeu. Estava tremendo de nervoso das cabeças aos pés. Claro, madame. A tout à l'heure. Alain falou e ela saiu pela porta. Deu de encontro com uma mulher de vestido branco um pouco mais velha e extremamente formosa. Teria algo a ver com ele? Deveria ser mais uma aluna. Saiu às pressas descendo as escadas e mal disse desculpas. O que diabos deu nela? Fim do primeiro capítulo.